A gente passa a estudar agora a Lei 12.016, a Lei do Mandado de Segurança, comentada artigo por artigo. Essa lei ela tem o objetivo de unificar as leis sobre mandado de segurança, consolidar na lei as súmulas dos tribunais superiores e disciplinar o mandado de segurança originário, que vem lá no artigo 16 e 18, e mandado de segurança coletivo. O artigo 1º da lei dispõe que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O parágrafo 1º esclarece que equiparam-se às autoridades, para efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. O parágrafo 2º, por sua vez, esclarece que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, da sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Por fim, o parágrafo 3º esclarece que, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. O mandado de segurança é forma de tutela jurisdicional dos direitos subjetivos ameaçados ou violados por uma autoridade pública no exercício da função. Trata-se de um remédio residual, por quê? Porque cabe apenas quando o direito líquido e certo não é amparado pelo habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança ele tem natureza jurídica mandamental e tem origem nacional. Observa que, segundo o artigo 1º, que a gente acabou de ler, da Lei 12.016, o mandado de segurança cabe em relação ao direito líquido e certo. E aqui cabe a pergunta: o que é um direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Em verdade, pode-se afirmar que o legislador ele não foi feliz no uso dessa terminologia. A terminologia direito líquido e certo, essa expressão, ela é muito criticada na doutrina. E por quê? Porque existindo um direito, é evidente que ele sempre vai ser líquido e certo. O que o legislador ele pretendeu dizer, na verdade, é que deve existir certeza sobre os fatos e não sobre o direito. Por isso, inclusive, a súmula 625 do STF dispõe que a controvérsia sobre a matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Entende-se que direito líquido e certo, ele é um direito que demanda uma prova pré-constituída e essa prova ela tem que ser meramente documental. O objetivo primordial do mandado de segurança é permitir a defesa do indivíduo frente a um ato ilegal ou praticado com abuso de direito. Tal ato ilegal ou abusivo emana de um poder público, mas não necessariamente partirá de uma autoridade pública. É possível que o ato seja praticado por pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Observe que o legislador permite a inclusão, no caso concreto, tanto do ato administrativo vinculado, e aqui a gente está falando se o ato é ilegal, como de um ato administrativo discricionário, se o ato praticado é com abuso de direito. É importante observar também que a lei também protege a pessoa, o indivíduo, frente a uma ameaça. Então é possível utilizar esse remédio constitucional contra a ameaça. A lei fala lá o seguinte, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, etc. Então aqui, nesse ou houver justo receio de sofrê-la, está caracterizada a possibilidade do uso do remédio constitucional contra uma ameaça. Então,
a gente precisa concluir o seguinte: o mandado de segurança ele pode surgir de forma preventiva, quando ocorre frente a uma ameaça, ou de forma repressiva. Na forma repressiva, o prazo decadencial é de 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Isso vai estar lá no artigo 23 da Lei 2016, que a gente vai analisar mais para frente. Não existe prazo, contudo, para impetrar mandado de segurança na forma preventiva. Quanto à legitimidade, a gente tem o seguinte: o impetrante, que é aquele que tem legitimidade ativa, é aquele que possui um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Por isso, a legitimidade ativa ela é bastante extensa. Incluem-se neste rol as pessoas jurídicas, pessoas físicas e inclusive os órgãos despersonalizados. Os órgãos despersonalizados, contudo, devem possuir capacidade processual. É o que ocorre, por exemplo, com as mesas do Legislativo. O impetrado, que é aquele que tem a legitimidade passiva, ele será a autoridade coatora. Trata-se do responsável pela prática do ato ilegal ou ato exercido com abuso de autoridade. A autoridade coatora, ela poderá ser uma autoridade pública ou ainda uma pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Mas é importante a gente esclarecer que não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. É o que disciplina o artigo 1º, parágrafo 2º que a gente leu. Você pode estar se perguntando, mas o que é um ato de gestão? Dentro lá da classificação dos atos administrativos, há uma classificação específica que leva em consideração o objeto. Dentro desse critério, os atos administrativos eles podem ser atos de império, atos de gestão e atos de expediente. O ato de império é o ato administrativo praticado pela administração em posição de superioridade ou verticalidade. Isso ocorre quando, por exemplo, o Estado atua na defesa do interesse público propriamente dito, que é o interesse público primário. Logo, não há ato de império frente a um ato que defende o interesse patrimonial da administração, ou seja, o interesse público secundário. O ato de expediente, por sua vez, é o ato que dá andamento ao processo administrativo. Esses atos guardam relação com rotinas de andamentos de diversos serviços executados por seus órgãos e entidades administrativas. O mais importante, contudo, é saber que esses atos não possuem conteúdo decisório, os atos de expediente, tá? Por fim, a gente tem o ato de gestão, que é o quê? Um ato administrativo praticado pela administração em posição de igualdade ou horizontalidade em relação ao particular. Aqui o poder público ele pratica um ato sem uso de suas prerrogativas. É evidente que, nesse caso, o ato administrativo ele não tem respaldo no interesse público primário. Trata-se de atuação voltada à administração do patrimônio ou serviços do Estado. Os atos de gestão, portanto, são regidos pelo direito privado. Observe que, em verdade, o ato de gestão ele não é um ato administrativo, mas um ato da administração, uma vez que é regido pelo direito privado. Então, essa é a explicação do que vem a ser o ato de gestão. Seguindo com o tema legitimidade, é importante esclarecer que a lei do mandado de segurança traz um conceito legal de autoridade coatora, lá no artigo 6º, parágrafo 3º. Segundo o dispositivo, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Importante destacar também que, segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, que a gente leu, equiparam-se as autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. E para finalizar, é importante destacar que o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança esclarece que, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer um mandado de segurança. Isso significa que, sob a ótica do processo, a lei não impõe um litisconsórcio ativo necessário, ou seja, um litisconsórcio ativo obrigatório. O litisconsórcio necessário
ele ocorre quando a lei obriga a presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, sob pena de nulidade e posterior extinção do feito sem análise do mérito. Não é esse o caso da lei, já que qualquer dos legitimados pode ajuizar a ação de forma isolada na busca do direito líquido e certo violado.